Se você é uma pessoa que quer evoluir na vida, quer se amar mais, quer se sentir mais confiante e viver a vida com dignidade, então você precisa parar de se comparar. E nesse vídeo eu vou trazer exatamente sobre esse assunto, obviamente como está no título, eu quero falar sobre a comparação, mas não é qualquer tipo de comparação, é a comparação idealizada. Sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Caroline e nesse canal eu adoro falar sobre desenvolvimento pessoal e como vem sendo o meu processo. Bom, gente, no vídeo de hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre a comparação, só que é uma comparação um pouco diferente da normal, porque, só dando uma explicação rápida, a comparação, no meu ponto de vista, é o tipo de comparação que você se compara porque você pensa, caraca, a pessoa chegou lá, eu também consigo, eu posso, só que tem ali um tempo, entendeu? Para eu conseguir alcançar aquilo. Por exemplo, a pessoa passou numa faculdade, você provavelmente vai querer se comparar um pouco. Isso, de qualquer forma, vai meio que te ajudar, porque vai te dar aquela vontade, aquela sensação de também querer ir atrás daquilo. Então, essa comparação, ela pode ser até boa por um lado, mas tem um tipo de comparação que só atrapalha a vida da gente, muitas das vezes é perda de tempo. E eu acho que é a comparação mais burra que você pode fazer com você mesmo. E a gente tá falando sobre a comparação idealizada. A comparação idealizada é nada mais, nada menos do que a comparação onde você busca um ideal, busca algo que é muito irreal, é muito fora da sua realidade. E aonde mais acontece isso, a não ser a internet, né? Eu quero trazer esse vídeo exatamente para adolescentes, porque eu sei o que é você se comparar a sua adolescência inteira, se sentir uma bosta, se sentir uma merda, simplesmente porque você vê milhares de outras vidas, sendo que é muito injusto, porque você, tipo, nem conhece essas pessoas, mas tudo bem. Eu vou explicar nesse vídeo pra você ter essa consciência e poder mudar isso na sua vida. Então, vamos lá. Começando falando eu quero falar sobre a minha situação, porque talvez você possa se identificar. Eu sou uma pessoa que busco sempre evoluir, sempre busco querer realizar os meus sonhos, ir atrás das minhas metas, e, enfim, e eu não sou o tipo de pessoa que desiste tão fácil, então eu sempre tô buscando melhorar, sempre tô buscando. E eu sei que a única forma eu querer realizar os meus sonhos, de querer ter as minhas metas, ver os meus sonhos sendo realizados por mim, era me desenvolvendo pessoalmente. Porque se você parar pra pensar, uma pessoa que, tipo, não busca se desenvolver, uma pessoa que ela não busca ter confiança, não busca ser uma pessoa com autoestima, enfim, todas essas qualidades que o desenvolvimento traz pra gente, você acaba que, cara, não vai atrás daquilo, entendeu? Eu acho que esse é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas, elas não buscam o que elas querem, porque elas não acreditam em si mesmas, não têm confiança e não têm autoestima. Só que no meio disso também existe a comparação para pessoas que já estão se desenvolvendo, né? Pessoas que já estão ali, tipo, caraca, eu estou me amando mais, eu estou mais confiante, eu estou buscando atrás, eu estou sendo disciplinada, sabe? Você sabe que você tem que ter todas essas qualidades. Só que quando a gente está no meio do processo, quando nós que estamos realmente colocando a mão na massa para conseguir realizar aquilo que a gente quer, a gente acaba vendo outras pessoas, a gente quer se inspirar, o que é super normal, sabe? Mas a gente tem que tomar cuidado com o tipo de pessoas que a gente se inspira, porque isso pode acabar virando uma comparação disfarçada. Ou seja, hoje na internet a gente vê muitas pessoas, tipo, de qualquer país, de qualquer lugar, você tem acesso a qualquer pessoa. E o maior problema disso é exatamente você ter acesso a essas pessoas. Cara, não faz sentido você olhar pra vida de alguém que não faz parte da sua realidade, entende o que eu tô querendo dizer? Vamos pensar em alguns anos atrás, tá? Pensa assim, tipo, quando você tinha o Instagram em alguns anos atrás, você via que você só seguia pessoas da sua comunidade, pessoas que, tipo, faziam parte da sua vida, né? Deixa eu ver o que minha amiga tá fazendo, deixa eu ver o que meu vizinho tá fazendo. Só que hoje em dia, as pessoas estão se acostumando e normalizando cada vez mais ter acesso a todos os tipos de pessoas. Você não consegue mais só curiar a vida do seu vizinho, você também tem que curiar a vida daquela influenciadora. Deixa eu ver o que tal influenciadora tá fazendo, deixa eu ver o que tal pessoa tá fazendo, ao invés de buscar algo pra você. Não que tenha problema, claro que não, mas o fato é que se você faz isso excessivamente, tipo, com muita constância, provavelmente você não tá trabalhando em realizar os seus sonhos, ou em passar naquela faculdade, ou em conseguir o emprego dos seus sonhos, tanto faz qual seja o seu objetivo. Porque você tá perdendo tempo olhando pra vida do outro. E isso pode ser um problema.
E junto disso, você acaba se comparando, porque você olha para a vida do outro e você pensa, caraca, a pessoa tem isso, nossa, olha o corpo que essa pessoa tem, nossa, olha como ela construiu outra coisa, ou sei lá, as coisas que ela tem, você começa a admirar tudo naquela pessoa. Só que você não tá preocupado em se questionar, tipo, cara, cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua história, o nosso cérebro não tá preocupado em refletir, ele só olha, julga e fala, tá, essa é a vida da pessoa, é perfeita, e a minha é uma bosta. É isso que ele pensa. E isso é muito injusto com você. Tipo, muito injusto mesmo. Você não sabe o quão é injusto. Pra você ter essa noção de quão injusto você tá sendo consigo, eu vou te trazer aqui um exemplo. Pensa assim, você é um professor, uma professora, tá dando uma aula lá pros alunos que são de 5, 6 anos de idade. E aí você tem 2 alunos que você presta atenção neles, você vai lá, sei lá, corrigir uma prova, uma lição. Você vê que os seus alunos pequenininhos, um deles já aprendeu a escrever uma frase inteira, sabe? Sabe escrever, já tem uma caligrafia boa e tudo mais. E aí você, tipo, fica, nossa, você admira, você fala parabéns, você tá, né, aprendendo a escrever, porque é uma habilidade, a gente não nasce sabendo. Então você elogia o seu aluno. Aí quando vem o segundo para você avaliar a frase que ele escreve errado, ele escreve torto. Só que, pensa, você vai julgar aquela criança porque ela ainda não aprendeu a escrever tanto quanto o outro? Ela ainda não tem aquela habilidade? Não, é óbvio que não, você nunca faria isso, porque você entende, naquela situação, você olha e fala, cara, é um processo, tá tudo bem. A criança, ela vai ter o tempo dela, ela vai aprender ainda. Olha como ela já evoluiu. Antes, ela não conseguia nem escrever uma letra, agora ela tá escrevendo tudo isso. Então, você vê o quão injusto é com você, é a mesma coisa que você olhar para uma criança, ou pense em você mesmo. Você, quando era criança, você se julgaria? Você olharia para sua mini eu e julgaria você por, nossa, não sabe ainda escrever, nossa, não sabe. Isso é muito louco, porque pensa só, quando a gente era criança, né, eu acho que tem muita gente que fala isso na internet e eu concordo plenamente. A infância da gente foi uma época muito marcante, muito boa, porque a gente só focava no presente. A gente só focava na nossa vida. Tipo, pensa o quão incrível era, né? Tipo, porque a gente não tava preocupado com, o que fulano tá fazendo, o que ciclano tá fazendo. Olha, meu coleguinha já aprendeu a escrever, minha coleguinha tem isso, minha coleguinha tem aquilo. Tudo bem, de uma vez ou outra a gente ficava tipo, nossa, quero ter essa mochila, quero. Mas a gente não ficava sofrendo. A gente, sabe, a gente era feliz, a gente simplesmente queria viver, a gente queria experimentar coisas novas, a gente queria que a nossa mãe sentisse orgulho da gente, a gente nunca tinha essa questão de querer se comparar quando a gente era pequeno, porque a gente estava focado no presente. Você deveria focar no presente, até porque é o único que você tem. A gente tá aqui para falar sobre comparação, então, voltando ao assunto, basicamente, essa comparação, como eu disse antes, é a comparação idealizada. Então, na minha questão, né, pra mim, como que foi que aconteceu na minha vida? Como eu disse antes, sou uma mulher que quero me desenvolver, quero realizar os meus sonhos, e eu sempre tô vendo pessoas que, tipo assim, já chegaram lá porque é normal, né? Como eu disse, a gente gosta de se inspirar. Só que aí, quando você começa a ver muitas pessoas na internet, você acaba tendo essa sensação de, tipo assim, poxa, a pessoa, ela já chegou lá. Nossa, olha o que a pessoa tem. Mas às vezes, presta atenção nisso, às vezes não é o que a pessoa tem, é a maneira que ela se sente que você quer dela. Ela se sente confiante, ela se sente realizada, ela se sente feliz. E você vendo a pessoa daquela forma, você quer desejar aquilo pra você. Por exemplo, vamos pensar num vídeo assim, tipo, de uma mulher na academia, sei lá. Você tá olhando ali o corpo dela, você tá olhando o corpo bem bonito, sabe? Bem estruturado, tipo fitness. E na sua cabeça, nos seus olhos, aquilo é muito bonito. E você vê a menina super orgulhosa de si, se olhando no espelho, super feliz. E você pensa, logo, automaticamente seu cérebro pensa, nossa, ela tá feliz porque ela tem esse corpo. E eu não estou feliz porque eu não tenho o corpo que ela tem. Então você começa a achar, tipo, motivos pelos quais você não tá feliz. A gente começa a culpar o externo pela nossa infelicidade. Então, muitas das vezes, não é o que a pessoa tem, mas é como você se sente. Até porque a outra pessoa, sei lá, que você anda, pode olhar para esse mesmo vídeo dessa mulher, olhar para o corpo dela e falar, cara, eu nem achei o corpo dela tão bonito. Você percebe que cada pessoa tem uma perspectiva diferente de vida, cada pessoa pensa de uma forma. Ou seja, não é um fato, tipo, não é uma verdade. Isso que é o bom de a gente não ter um padrão, né? Tipo, um padrão de vida. Nossa, a pessoa, se ela é assim, ela é perfeita. Mas a gente coloca essa verdade como uma verdade pessoal. E o que é a verdade pessoal? A verdade pessoal é aquela que
é alinhada com os seus valores e princípios. É uma verdade que você se sente bem tendo aquilo como verdade. Ou pelo menos você acha que se sente bem tendo aquilo como uma verdade. Tipo, se eu olho para um vestido e eu vejo ele e falo, caraca, esse vestido é muito bonito. Mas uma outra amiga minha olha e fala, caraca, não achei tão bonito, não gostei desse decote. O vestido é bonito ou é feio? Não, ele não é nada, ele é neutro. A gente que dá a nossa opinião. E com a nossa verdade pessoal, sendo uma opinião, sendo uma percepção, você vai julgar aquilo, se é bonito ou é feio. Ou seja, é uma perda de tempo você se comparar. Porque tudo isso está na sua cabeça. É uma percepção sua. Não significa que a pessoa se sinta daquela forma. Por exemplo, você pode achar uma coisa em uma pessoa muito bonita, mas ela não acha. Vou dar um exemplo aqui também, pessoal, que eu já fui uma garota que, tipo assim, tinha muita insegurança com o meu corpo. Graças a Deus que eu já não tenho mais, né? Porque eu melhorei isso. Só que antes eu tinha muita insegurança por ser muito magra. E toda vez que eu via uma menina com, sei lá, um braço maior que o meu, sabe? Eu ficava, nossa, eu acho o braço dela tão bonito, sabe? Eu ficava reparando em coisas que, tipo, eu sentia insegurança em mim. E aí eu chegava nessa pessoa e falava, e ela falava, sério? Nossa, eu não acho tão bonito assim em mim. Eu não gosto tanto. Eu falava, como não? Caraca, mas é tão bonito. Você vê, tipo, pra mim, aquilo era uma verdade, tipo, era bonito, só que é uma verdade pessoal, não é uma verdade de fato. Uma verdade de fato é quando você olha pra algo, tipo, sei lá, eu olho pro céu, eu falo, o céu é azul. Isso é uma verdade, é um fato. Agora, quando uma verdade, ela é pessoal, você acaba criando verdades na sua cabeça para você se sentir melhor, coisas que estão alinhadas da maneira que você quer viver a sua vida, com os seus valores, com os seus princípios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, de você usar a sua verdade pessoal para coisas que vão te fazer mal, porque às vezes aquilo para você pode ser uma verdade, quando na verdade não, é só uma opinião sua, entende? Não é algo tipo, nossa, por exemplo, você olha pro corpo da menina e você fica se comparando, você fala, nossa, o corpo dela é muito bonito. Não, aquilo é uma percepção sua. Entende? Por mais que você ache bonito, tudo bem, mas não tem motivos pelo qual você tem que ficar se comparando, entende? Porque, calma aí, gente, me embolei, peraí. Não tem motivo pra você ficar se comparando, porque ninguém escolheu nascer com a aparência que a pessoa nasceu. Então, por que você tem que ficar, sabe, se julgando, se xingando no espelho? Tipo, meu Deus do céu, você nunca vai ser feliz dessa forma. Você tá buscando ter uma vida melhor, ser a sua melhor versão, porque eu acredito que pessoas nesse vídeo que estão assistindo são pessoas que querem sim ser a sua melhor versão. Você não pode se comparar, porque isso vai atrapalhar demais o seu processo. Pensa nas pessoas bem-sucedidas que você segue no Instagram, as pessoas que você olha que são muito maravilhosas, você, cara, essa pessoa tem uma vida incrível. Você acha que essa pessoa, ela passa o tempo dela se comparando? Realmente acredita que essa pessoa vai passar a maior parte do tempo dela olhando, nossa, olha o que fulano construiu. Não, ela foca no dela. E exatamente por ela ser bem-sucedida, essa é a consequência, entendeu? Ela focou no dela, ela fez acontecer. Ela colocou energia na vida dela, resistiu ao tédio, ela superou os limites dela, ela saiu da zona de conforto dela, o que é uma das coisas mais difíceis pra gente, né? Mas ela fez. A gente admira muitas pessoas, mas você não sabe o que a pessoa ela teve que passar pra chegar ali, entende? Então a gente se compara simplesmente com coisas que, nossa, são clipes editados. É simples assim. Não é a vida da pessoa, entende? Não é que um recorte de um vídeo de uma pessoa vai representar a vida toda dela. Não. A vida é feita de momentos. E você nunca vai saber quais são os piores momentos que aquela pessoa já passou. Acredite em mim, não vale a pena se comparar. Cada um tem a sua percepção de vida. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Você nunca vai ser fulano, você nunca vai ser beltrano. Aquela pessoa não escolheu ser quem ela é. Então, assim, entenda que você tem que dar o seu melhor pra fazer as coisas acontecerem pra você se sentir mais bonita, pra você se sentir mais confiante, pra você se amar e amar a sua vida. Porque é isso que importa. Uma última mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é falando sobre isso. Cara, pensa que a idade que você tem hoje, você nunca mais vai ter. O dia que você tá vivendo hoje, nunca mais vai acontecer da mesma forma que aconteceu. Você nunca mais vai ter a idade que tem, você nunca mais vai poder ter a oportunidade que você teve hoje de mudar a sua vida. Então escolha usar o seu tempo com sabedoria, porque ele vai passar. E quando você chegar na sua velhice, quando você chegar no momento da sua vida onde você tá com pouca energia, você já não tem mais toda aquela energia quanto você tinha na sua juventude, você talvez se arrependa ou se sinta feliz. Porque você vai olhar pra trás e vai falar, caraca, eu consegui. Eu realizei. Ou você olha pra trás e fala, meu Deus, eu não consegui porque eu fiquei focando na vida dos outros.
Eu não consegui porque eu perdi meu tempo me comparando, enquanto eu podia estar construindo algo pra mim. Até porque a mudança, ela não vem da noite pro dia. E é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça todos os dias. É respeitar o seu processo. Para de olhar pra vida alheia. Não adianta você falar que vai ficar se inspirando. Você não vai se inspirar. Você sempre vai querer se comparar. Seu cérebro, ele sempre se compara, inconscientemente. Se você fica excessivamente na internet, uma hora você se compara. Então para de se comparar, para de olhar pra vida do outro e começa a fazer algo por você. Não deixe que esse ano seja o mesmo do que ano passado foi. Comece a enxergar o seu valor, comece a enxergar o seu potencial e trabalhe nisso. E respeite o processo, gente. É o mais importante de tudo, é você respeitar o seu processo. Porque ele é demorado. Você vai ter que resistir ao tédio, você vai ter que passar por situações difíceis, você vai ter que abraçar o desconforto, que é uma das coisas mais difíceis pra mim hoje em dia, mas eu tô aprendendo a superar isso. E é isso. Só vai atrás, de verdade. Você não vai se arrepender. Eu acho que as coisas que eu mais sinto, eu me sinto feliz hoje em dia, é saber que eu tô investindo meu tempo em mim, sabe? Que eu tô fazendo algo pra dar certo na vida, sabe? Da minha maneira. Então, eu acho que não tem realização melhor do que você conquistar as coisas por você, sabe? E saber que foi você que chegou lá, saber que foi você que fez acontecer. Então, acho que é um dos melhores sentimentos que você pode ter na sua vida. Então, sério, só para de se comparar e vai atrás dos seus sonhos. No vídeo de hoje, gente, espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Se eu ajudei você, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque obviamente que eu vou trazer muito mais vídeos e conselhos. E é isso, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!